publicação, um artigo de publicação numa revista Qualis A1, que é a PLOS ONE. Então, acho que é bem interessante o enfoque que ela faz, desse estudo que ela fez no Instituto da Criança, em São Paulo, com os pais das crianças que são doentes renais crônicas e são atendidas no Instituto da Criança, que é uma referência não só brasileira, mas para a América Latina, para esses quadros. Então, agradecer muito a participação de todos, em especial da professora Deise, e passar a ela, então, a palavra. Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de pedir só um minutinho da atenção de vocês, porque eu acabei mandando minha apresentação para o Leandro, mas o Leandro está de férias. Então, eu acabei de mandar aqui para o Diego, que é o Diego que está coordenando a reunião, tecnicamente, e aí ele vai carregar a apresentação. Oi, José Pimentel. Agora você nos ouve? Bem-vindo, ótimo, tá? Que nós não estamos aí, nós mantemos sempre os microfones desligados quando não tem ninguém falando. Então, a gente só está aguardando carregar a apresentação, a professora Deise deve aparecer ali na janela de vídeo daqui a pouquinho também, e a apresentação já vai aparecer, e aí a gente vai conseguir ouvi-la bem. Enquanto ela estiver falando, os outros microfones a gente mantém desligados, para não dar esse tipo de interferência, entendeu? Só mais um minutinho que o Diego está carregando a apresentação, tá?
Bom, enquanto o Diego carrega a apresentação, vamos começar, né, a conversar sobre o tema de hoje. Como a professora Ana Estela, até eu agradeço a professora Ana Estela pelo convite, né, de participar, de mostrar o trabalho que nós fizemos durante meu mestrado. E vou contar um pouquinho para vocês a ideia de como surgiu a ideia desse trabalho. Nós já tínhamos 2 pessoas aqui na FOSP que trabalhavam no Instituto da Criança, em pesquisas também. E uma vez eu fui em uma visita com um dos colegas nossos, o Levi, porque tinha uma coisa que já me deixava muito curiosa, eu lia muito a respeito, é sobre a busca que as pessoas fazem na internet sobre informação em saúde, né? Existem vários trabalhos, vou mostrar alguns para vocês, que as pessoas, tanto pacientes adultos quanto pais de pacientes, eles buscam informação em saúde de forma rotineira, né? A gente escuta muito, principalmente para quem tem consultório, quem trabalha em consultório, falar, o Dr. Google, né? E realmente tem muitos pacientes que chegam no consultório já com algum até diagnóstico, dependendo do problema. E tem uma pesquisa, tem uma série de artigos que foi publicada na The Lancet em 2013, e uma das pesquisas é relacionada à doença renal crônica. Eu vou mostrar algumas outras pesquisas de outras patologias, mas a pesquisa que nós fizemos foi focada em doença renal crônica. Mas, lógico que isso acaba se espelhando também da mesma forma em outras patologias. Mas, no caso do que eu estava comentando, tem uma série de artigos que foi publicada na The Lancet 2013, e um dos artigos eles mostram quais são os desafios para o enfrentamento da doença, né, nos próximos 10 anos. E uma das soluções que eles propõem, eles também acabam apresentando soluções nesse artigo, e uma das soluções que eles propõem é a utilização da tecnologia, que muito mais do que você prover equipamentos nos sistemas de saúde, dos aspectos que você tem que levar em conta é prover informação em saúde. Tá? E nesse aspecto, na utilização da tecnologia para prover informação, né, tanto em forma não tão de forma tão educativa, mas assim de forma mais informal, na conversa mesmo com o paciente, e também na parte de educação em saúde, um aspecto que você tem que estudar, né, principalmente para preparar esses materiais, é saber como que as pessoas elas têm lidado com essa quantidade gigante de informações que nós temos disponível hoje na internet. O Diego já está quase no final aqui. Então, quando eu fui, a primeira vez que eu fui no Instituto da Criança, me intrigou o fato que no Instituto da Criança eles eram no setor de nefrologia pediátrica, e eles atendem pacientes que vêm tanto da região de São Paulo, da cidade de São Paulo, né, do entorno de São Paulo, quanto das cidades do interior, quanto cidades de outros estados. Tá? Isso é muito comum aqui no Instituto da Criança. Embora o Brasil tenha centros de nefrologia em vários pontos do país, mas dependendo do caso e dependendo da situação, os pacientes eles são encaminhados para fazer tratamento aqui no Instituto da Criança. E só adiantando um pouco da apresentação, não sei se todo mundo sabe, mas a doença renal crônica, seja ela em adultos, quando ela comete adultos, seja ela acometendo crianças, ela é uma doença grave, tá? Em crianças, a etiologia da doença renal crônica em crianças ela é diferente da etiologia em adultos.
Em crianças, você tem tanto problemas genéticos, né, congênitos, malformações dos rins, e adulto é diferente. Adulto, as duas principais causas de doença renal são a hipertensão e diabetes. E no caso da criança, quando a doença renal crônica ela acomete a criança, ela acaba provocando, como a criança está na fase de desenvolvimento, ela acaba provocando, que é diferente de adulto, ela acaba provocando alterações e muito mais, de uma forma muito mais intensa até do que nos adultos. Então, ela acaba tendo muitos problemas e isso também em adultos, dependendo do estágio da doença. É uma doença que após o terceiro estágio ela é progressiva, ela não tem como você, não tem retorno, né? Aí ele carregou a apresentação. A doença ela não tem, a partir do terceiro estágio, do quarto, ela acaba sendo progressiva, a pessoa vai sendo monitorada e preparada para fazer transplante renal. Tá? Então, por isso que ela é tão séria. E tem um outro aspecto da doença renal crônica, é que ela não é fácil de ser diagnosticada, porque os sintomas eles só aparecem a partir do terceiro, quarto estágio. Então, os sintomas antes eles são muito, muito pequenos, assim, muito simples, e muitas vezes as pessoas elas acabam descobrindo quando o problema já está muito sério. Está todo mundo vendo a apresentação já, né? Bom, então vamos lá. Então esse é o artigo que eu comentei com vocês, que saiu na The Lancet em 2013, onde eles falam que além de prover recursos ou equipamentos, o problema primário do sistema de saúde é efetivamente difundir conhecimento e informação. E atualmente a tecnologia oferece uma chance para a mudança, né? Para a mudança desse quadro que é sério, que é grave, que no caso da doença renal crônica, não em crianças, mas em adultos, ela tem tido uma prevalência aumentada ao longo do tempo. Bom, e para situar um pouco mais, quando a gente fez essa pesquisa, eu vou mostrar para vocês que tem outras pesquisas com outras doenças em outros lugares do mundo. Mas no Brasil, nós não temos umas pesquisas tão nesse aspecto, né? Só para vocês se situarem, o Brasil ele tem uma população estimada em 207 milhões de habitantes e 229 milhões de celulares, tá? Isso são celulares ativos. Para vocês terem uma ideia, no ano passado foram vendidos por volta de 50 milhões de celulares no Brasil, sendo que desses 47 milhões eram smartphones, tá? Por que nós focamos também nos smartphones? Os smartphones eles são computadores pessoais, praticamente, né? E aí, o fato de você ter um computador na sua mão te permite a fazer buscas por informação em qualquer lugar que você esteja, desde que você esteja na internet, lógico. 67% da população brasileira é usuária de internet e desse percentual, 71% tem internet no celular. Aí, só relembrando um pouco, o ano passado, em 2017, fez 10 anos que foi lançado, Steve Jobs lançou o primeiro celular, o primeiro iPhone. E quando ele lançou o primeiro iPhone, na cerimônia de lançamento, ele falou essa frase, que os smartphones eles mudariam todas as coisas. E eu acho que, de fato, de 97 para cá, realmente os celulares eles se tornaram o que nós podemos dizer que é uma tecnologia universal, né? Ele, pelo seu tamanho, pela sua capacidade de se conectar, ele acaba se tornando um dispositivo universal. Para vocês terem uma ideia também, 97% da população da Terra está conectada, já tem uma rede de celular, tá? Isso não quer dizer que todo mundo, 97%, tenha acesso à internet, não é isso. Mas existe já uma capacidade instalada para a utilização. Mas ainda a gente tem um gap
razoável de acesso a essas de mais ou menos 4 bilhões que ainda não têm acesso à internet. Bom, a internet como fonte de informação em saúde. Bom, e o que acontece? No Brasil, nós não temos uma pesquisa que tenha investigado como que as pessoas, a população, utiliza a internet como fonte de informação em saúde, tá? Nos Estados Unidos, nós temos uma pesquisa que é feita pela Pew Internet Research, e que eles mostraram que é um lugar, é comum na Europa, tanto na Europa como nos Estados Unidos, as pessoas acessarem a internet para buscar informação em saúde. Nos Estados Unidos, 72% da população de usuários de internet procura informação em saúde e metade, 52%, procuram utilizando o telefone celular. Na Europa, tem uma outra pesquisa, que é a Flash Barometer, que foi feita, essa de 2014, é a mais recente, que mostrou que 59% dos indivíduos procuram informações sobre saúde na internet. No caso da Europa, o principal interesse seriam informações mais específicas sobre doenças, especialmente sobre sintomas. Como eu comentei com vocês, no Brasil nós não temos uma pesquisa específica, mas nós temos uma pesquisa que é a TIC Domicílios, que é feita pelo CETIC-BR. O CETIC-BR é ligado ao Núcleo de Informação da Internet no Brasil. É uma pesquisa feita anualmente com a população brasileira, de uma forma global. E uma das perguntas, a TIC Domicílios, eles têm várias pesquisas. A TIC Domicílios, especificamente, ela pesquisa como que está sendo o uso da internet, da tecnologia da informação pela população brasileira. E uma das perguntas que eles fazem é como as pessoas, para que as pessoas utilizam a internet, né? E uma das perguntas que eles fazem é se eles utilizam para buscar informação em saúde ou serviços de saúde. Em 2015, quando nós fizemos a pesquisa, e foi o dado que nós utilizamos, é o dado que está nesse artigo que nós publicamos, 41% da população usuária de internet, isso tem que ficar bem claro, né? Não é a população total, mas procurava por informação em saúde, tá? Só para vocês para atualizar um pouco essa informação, então, em 2015, 58% da população acima de 10 anos tinha acesso à internet e 41% procurava informação em saúde. A última pesquisa, que é a de 2017, 67% já subiu, né, da população tinha acesso à internet e 44% procurava informação em saúde. Então, esse é praticamente o único dado que a gente tem relacionado à saúde. Bom, não sei se vocês conhecem, mas tem um site do Google chamado Google Trends, que ele mostra as pesquisas que estão sendo feitas pelas pessoas. Se vocês entrarem lá agora, eles vão mostrar, dependendo do termo que você coloca, eles mostram em tempo real como que está essa pesquisa agora, tá? Mas fazendo uma pesquisa aqui, esse daqui é de 2014 até 2019, só para exemplificar, né? Então, em azul a gente tem o termo diabetes, em vermelho a gente tem hipertensão e em amarelo nós temos doença renal crônica, tá? Esse dado que eu vou dar não é um número absoluto, tá? Essa busca, né, essa quantidade de busca, ela é convertida, feita uma análise estatística, e o máximo que vocês vão sempre ver aqui é 100, porque os dados eles são normalizados e aí você tem esses gráficos. Você pode pesquisar por dia, por semana, depende daquilo do seu interesse. Por local de referência, pode pesquisar Brasil, mundo, enfim, tem várias opções lá. Então, é só mais para ilustrar como que há mesmo essa pesquisa por informação em saúde. Logicamente, se você comparar os três termos aqui, diabetes é o mais pesquisado. Bom, aí você tem a pesquisa de informação de uma forma geral, mas tem uma pesquisa que é até americana também, da Pew Internet, que eu acabei comentando já. Essa daqui chama Parents Online. Eles pesquisaram como que os pais vão na internet pesquisar sobre informação, né, de uma forma geral.
E aí, se você comparar pais com filhos, com pais sem filhos, pais com filhos buscam mais informação em saúde na internet. E aí, se você separa mães e pais, mães procuram muito mais informação em saúde do que os pais, né, os homens. No caso das mulheres aqui, a busca em maior quantidade feita por mães é relacionada à saúde dos filhos, tá? Então, guardem esse dado, porque vocês vão ver aqui na pesquisa que nós fizemos, nós vimos isso. Então, um outro detalhe, uma outra vertente disso, né, é que pesquisas mostram que a frequência de busca por informação em saúde é especialmente alta entre pais de crianças com alguma doença crônica, grave ou rara, tá? Então, por exemplo, só para ilustrar, essa pesquisa aqui foi feita em 2002. Essas pesquisas, elas já têm sido feitas há algum tempo, tá? Então, essa foi feita com crianças com problema congênito de coração, né? E para vocês verem, em 2002, 58% das pessoas buscavam informação em saúde relacionada ao problema cardíaco da criança. Essa outra é de 2005, foi publicada, é uma pesquisa sobre epilepsia, crianças com epilepsia, e eles viram que os pais, os familiares buscavam sites na internet, com 63% para saber sobre o problema dos filhos. Tem essa outra que é um pouco mais recente, de 2011, entre outras coisas. É uma pesquisa bem interessante essa daqui, porque eles veem como que os pais que têm de baixa renda, se eles também acabam procurando. E um dos dados da pesquisa é que 74% dos usuários de internet relataram que eles conheciam como encontrar informação em saúde para suas crianças. Quer dizer, a gente não tem certeza se eles realmente conheciam, mas eles afirmam que eles sabem como que eles procuram essa informação, tá? E esse é uma pesquisa mais recente, 2015, que foi publicada também na PLOS ONE, de um estudo chinês, que eles viram como que era essa busca de informação de crianças que tinham escoliose, né? E aí eles viram que o uso da internet como fonte de informação sobre escoliose foi confirmado por 87,8% dos respondentes. Vocês vão ver depois os nossos dados que foi bem parecido. E aí, em 2002, tem um estudo publicado por Cargill e Watson na Universidade de Nottingham, que eles viram o seguinte: eles produziam materiais nesse centro de nefrologia para os pacientes, materiais informativos. E eles queriam saber, avaliar esse material que eles produziam. E aí eles fizeram uma comparação com outras fontes de informação, né? Então, só para ilustrar, isso é em 2002, quer dizer, já faz 17 anos, né? No caso aqui, na pesquisa deles, eles viram também que a internet já era uma fonte de informação na época, aqui é 23%. Tem dois quadros aqui, porque um é um hospital geral e o outro é um hospital especializado em doença renal. E aí, só que aí você tem, na pesquisa deles em 2010, eles têm livros, que são os materiais que eles produziram, esse primeiro item aqui, tem televisão, vídeos e outras fontes de informação. Mas o curioso é que nessa pesquisa do Cargill e Watson, eles falam que para eles, à medida que fosse passando o tempo, né, e você tivesse mais fontes de informação na internet, mais sites, eles acreditavam que seriam fontes muito mais utilizadas e a busca por esses meios seria muito mais intensa. E aí, então, de lá para cá, a internet ela se expandiu. Eu já mostrei para vocês os celulares, né, o fator celular. E ele se tornou uma tecnologia, como eu comentei, universal e o que ampliou a possibilidade de acesso à informação e ao cuidado em saúde. No caso do Brasil, isso é interessante, porque nós sabemos que isso é dado da pesquisa TIC domicílios também, que determinados setores da população, o único acesso que eles têm à internet é por meio do celular. Então, você pesquisar também como que os celulares estão
qual que é a influência que os celulares têm nessa busca é bem interessante também e há poucas pesquisas relacionadas a isso. Então, a nossa pergunta básica era qual que era o padrão de uso dos celulares, né, e da internet para a busca de informação sobre a doença renal crônica pelos pais de crianças e adolescentes acometidos. Só para situar quem não conhece muito, a doença renal crônica ela é uma lesão renal, né, ela é conceituada como uma lesão renal ou nível reduzido de função renal durante 3 meses ou mais, independente da causa. Tá? Ela pode ter inúmeras causas. Normalmente ela foi classificada em 5 estágios de gravidade, o estágio 4 e o 5 são os mais graves, como eu já comentei, no estágio 5 é o estágio de falência renal, é quando o rim já não tem, praticamente, já não consegue exercer as funções dele, e quando o paciente, a opção dele é fazer hemodiálise ou então o transplante renal. Lembrando que, normalmente, o transplante renal é considerado tratamento de melhor prognóstico, né? No caso das crianças, como eu disse para vocês, diferente dos adultos, as causas são hereditárias, doenças glomerulares e malformações do trato urinário. E como eu já comentei, quando você tem essa doença acometendo crianças, ela acaba atingindo todos os órgãos do corpo humano, tá? A prevalência também, ela é difícil de você não tem muitos dados. No Brasil, os dados eles são poucos, né? Geralmente você tem dados que são coletados em centros de hemodiálise e que aí não pegam muito a doença nos estágios iniciais. Tem uma pesquisa que é feita anualmente nos centros de hemodiálise e estima-se que o Brasil tem uma prevalência de 23 casos por milhões de habitantes. Eu sei que tem muita gente aí odontológica, né, da área odontológica. A doença renal crônica, ela não... O único problema que ela não é comum em paciente é a cárie. Geralmente, pacientes renais eles têm pouquíssimas cáries. Acredita-se que seja por conta da alteração de pH, da quantidade de ureia que ele costuma ter na saliva. Mas, tirando a cárie, os pacientes com doença renal, tanto adulto quanto criança, eles têm uma infinidade de problemas bucais, tá? E, infelizmente, esses problemas bucais, eles são altamente negligenciados. E, infelizmente, os problemas bucais que eles apresentam acabam provocando, existem pesquisas já que mostram que os desfechos da doença renal, ele acaba sendo afetado pela saúde bucal do paciente. Bom, e o que acontece com a doença renal? Ela é uma doença séria que exige um monitoramento e tratamento extremamente cuidadoso e é diário esse monitoramento, né? Só que o que acontece? Esse cuidado ele tem que ser compartilhado tanto entre os profissionais de saúde quanto pelos cuidadores, né? No caso das crianças, ou dos pais, do pai e da mãe. E é uma doença que ela afeta todos os aspectos da vida da criança, principalmente quanto mais grave ela for. Quando a criança faz hemodiálise, tem criança que às vezes precisa ir no hospital todos os dias, fica 4, 5 horas lá no hospital. Então, só que você gerenciar uma doença tão séria quanto essa não é fácil para quem não tem nenhum conhecimento, tá? Então, e existem pesquisas que mostram que dificuldades e falhas no gerenciamento do tratamento podem influenciar negativamente o desfecho da doença. Então, o cuidado é complexo, exige habilidades familiares que muitas vezes não possuem conhecimento, a educação e a capacidade de compreensão necessárias para entender as instruções transmitidas pelos profissionais de saúde. E é aí que nessa busca por entender o que ele tem que fazer com o seu familiar, que ele vai na internet buscar as informações que às vezes ele não conseguiu, ou porque não deu tempo dele perguntar para o médico, ou são tantas as informações que ele tem dificuldade para entender. Então, nesse último aspecto, né, a internet, quando ela é utilizada como fonte de informação, ela pode trazer benefícios ao cuidado em saúde e promover o empoderamento dos indivíduos
e que pode ser especialmente útil para pais de crianças com doença renal crônica. Então, o estudo que nós fizemos foi no estudo da criança, é um estudo transversal, analítico e descritivo. Nós entrevistamos 111 pais de crianças e adolescentes de 1 a 18 anos e que tinham doença renal em estágios de 1 a 5 ou então que já eram transplantados renais. A análise nós fizemos com esse software R e o nível de significância foi de 0,05. Nós fizemos uma pesquisa utilizando, na verdade, quem fazia as entrevistas fui eu, né? Nós utilizamos eu utilizava um iPad com um aplicativo chamado QuickTap Survey, que é um aplicativo de pesquisa, e as perguntas foram feitas por nós, né? Não existe nenhum instrumento validado para se pesquisar isso que nós pesquisamos. Todos os outros artigos, todas as outras pesquisas também não utilizam, ainda não existe um instrumento validado para isso. Bom, um pouco dos resultados, né? Dos 111 participantes, 90% eram mães de pacientes, tá? A maioria, ela se situava na faixa etária de 24 a 34 anos e de 35 a 44 anos. Com relação à escolaridade, 73% tinham ensino médio, 20% ensino superior. E a quase totalidade dos pais, 96%, isso é um dado interessante, afirmou conhecer o nome da doença do filho. Isso é um dado interessante porque, assim, embora eles estejam lá para tratar a doença renal crônica, eles têm várias outras doenças, né? Então, isso também impacta como eles fazem, eles buscam essa informação na internet, né? Eles buscam pelo nome da doença ou pelo algum outro problema que ele está lá na hora, né? Ou naquela fase do tratamento. Mas, independente disso, todos 96% conheciam o nome da doença. Então, aqui as características demográficas do público que nós pesquisamos, o que é curioso aqui também, que eu comentei já, né? 18% eram de outros estados, além sem ser São Paulo, 15% eram do interior de São Paulo e 67% era da cidade de São Paulo e da região metropolitana, né? Utilizavam a internet, dos 111, 101 utilizavam a internet, tá? Isso dá 91%. 57% relatavam acessá-la diariamente, tá? E apenas 9% nunca haviam acessado a internet. Então, esses 9% aqui, dependendo da pergunta que eu iria fazer, eu já excluía ele, porque não faz sentido eu incluir ele nas perguntas relacionadas à internet. Então, qual era o local de maior acesso que ele tinha da internet? Era em casa, 88% acessava de casa, 41% no trânsito. Quais eram os dispositivos utilizados para o acesso à internet? 72% utilizavam celular. Tá? Depois, em seguida, vinha notebook, computador, 32%, e tablet, 13%. Aqui, essa era uma questão que ele não respondia um só, ele respondia quais eram os dispositivos que eles utilizavam, mas a maioria utilizava celular, o dispositivo que eles mais utilizavam. Dos 101 pais, 88% disseram que utilizavam para buscar informação em saúde, independente, porque eu queria saber também se havia diferença entre a faixa etária, a região do país, onde ele residia, a disponibilidade de acesso à internet pelo celular. Então, não há diferença, né? Não houve diferença. A única coisa que teve diferença é na variável escolaridade. Então, está um pouquinho pequeno, né? Mas essa é a internet no uso do celular, então dá para perceber que a porcentagem de uso no celular, ela era extremamente alta. A única que dava um pouquinho mais baixa era na faixa etária de 45 a 59 anos, mas que ainda assim, 45% é bem alta, né? Bom, e aí, uma das questões que nós também tínhamos curiosidade é saber como que era
a utilização comparada com outras fontes de informação, né? No caso das outras fontes de informação, então, por exemplo, médicos acabaram empatando com a internet, né? Então, esse é um dado interessante, porque os médicos acabam dividindo espaço hoje com a internet no que relaciona à busca da informação. Aí depois você tem outros profissionais de saúde, você tem outros meios, né, rádio, TV, amigos, livros e outras fontes. Então, se nós formos comparar com aquele dado lá que o Cargill fez na pesquisa dele, dá para perceber que, e também com as outras pesquisas que foram feitas, ela acaba sendo bem importante, ou talvez a mais importante, né? Do total de pais que buscaram informação em saúde, 90% utilizaram a internet para buscar informação sobre a doença renal, tá? E a palavra-chave mais utilizada para a pesquisa era o nome da doença. 65%, olha só que interessante, não comentavam com o médico que haviam procurado informações na internet, sendo que 52% preferiam não comentar, 29% alegavam que o médico já havia explicado da mesma forma e 13% esqueceram de comentar. Mas isso é um dado interessante porque parece que continua havendo, ao longo do tempo, nas pesquisas que a gente acompanha, que parece que há um certo desconforto dos pacientes para relatarem para o médico que eles têm procurado informação sobre o problema de saúde dos filhos, né? Então, aqui é um resumo das perguntas do questionário, né? Então, aqui se ele usou a internet como fonte de informação em saúde, aqui é sobre o problema de saúde, né? Então, nós acabamos de ver, deu 90%. Aqui é os tipos de palavras usados na busca, então tinha o nome da doença, que foi o mais frequente, sintomas, e outras palavras-chave, né? E aí uma pergunta que nós fazíamos, se ele achava que a informação que ele encontrou era útil, né? E para 93% eles classificaram como sendo útil. E por que eles acharam que aquela informação era útil, né? O que eles mais respondiam é que permitiu um melhor entendimento do problema, com 78%. A segunda é que confirmou a informação que ele já tinha obtido com o médico, 34%. A terceira é que ele encontrou suporte, né, o apoio, e depois encontrou o diagnóstico. E tinha mais outras alternativas, mas que não está aqui, tá? Que foram em menor número. E por que para quem não achou, né, para quem classificou que a informação não era útil, foram apenas 6 pessoas, né? O que eles mais responderam foi que era muita informação ou que a informação o deixou preocupado. Tá? Ou também, 33% falavam que a informação era muito técnica e aí eles acabavam achando que não era útil. Aqui, se a informação encontrada foi a mesma dada pelo médico, 85% comentavam que sim, que tinha sido a mesma informação. E se eles discutiam, que a gente acabou de falar, a informação na internet com o médico, apenas 35% comentavam com o médico. E aqui eu já falei porque que eles não falavam, porque eles preferiam não comentar. Aqui os motivos, né, que eu já comentei, por mais informações, saber de complicações da doença, que tinha uma série de itens aqui, mas o que era mais citado era por mais informações, saber de complicações e do prognóstico. Aqui eu já acabei citando já, né, que eles consideravam informação útil porque permitia um melhor entendimento do problema. Então, de uma forma resumida, eram 111 pais, 91% usavam a internet, 9% não, 88% buscava por informação em saúde, e desse percentual que buscava informação em saúde, 90% buscava informação sobre o problema da criança. Tá? Apenas 12% nunca procuraram informação em saúde. Então, embora tenha havido nos últimos anos a ampliação do acesso a uma fonte de informação tão conveniente com a internet, o elevado percentual de encontrado, né,
pode ser explicado por alguns motivos, né? Uma é o fato de que são pais de crianças com problemas raros, o que confirma as outras pesquisas que já foram feitas. E se tratando de doença renal, é uma doença e seus estágios de gravidade, né, a necessidade por informações pode ser frequente. E é interessante notar que isso é uma busca que eles fazem de uma forma rotineira. Eles não buscam uma vez só, eles sempre estão buscando informação. Então, como previsto na pesquisa do Carl G. Watson, a internet passou a ter maior importância como fonte de informação, e passados mais de 15 anos, né, nossos dados sugerem que a internet não só suplantou as fontes de informação tradicionais, mas também ela divide com o médico a condição de fonte de informação principal preferida pelos pais. Ao longo dos anos, parece que tem um desconforto por parte dos pais em discutir com os médicos que procuram mais informações na internet. E aí, para ilustrar, né, que os percentuais eles vão se mantendo razoavelmente estáveis. Em 2002, um outro estudo de Tupper e Finlay, ele obteve 34% que comentavam, né? Em 2005, esse estudo de Boston, 43% comentavam com o médico. Em 2015, aquele estudo que eu mostrei de escoliose na China, que foi publicado na PLOS ONE, 46% comentavam com o médico. Os motivos alegados, em sua maioria, se referem ao fato de os pais preferirem não discutir com o médico ou ao fato de que o médico já houver ali explicado a mesma informação. E é interessante notar que há um espaço ainda para a melhoria dessa comunicação, não só dos médicos, né, mas dos profissionais de saúde como um todo, na medida que uma parcela importante, embora relativamente pequena, relatou não entender a informação do médico e por isso que ela busca esclarecer essas dúvidas em fontes que ela encontra na internet. Por outro lado, é interessante notar esse aspecto, a gente não pesquisou quais são os recursos que essas pessoas procuram e elas encontram na internet. Tá? Nós não sabemos quais são as buscas que eles fazem. Então, lembra que eu comentei que a quase totalidade dos pais, 96%, relatou conhecer o nome da doença do filho. Ok. Mas dado que a doença renal crônica não é a única patologia presente nas crianças e nos adolescentes estudados, é difícil, a gente não conseguiu estabelecer de fato se os pais encontram realmente a informação de que eles necessitam ao pesquisarem o nome ou os sintomas da doença, tal como eles relatam, tá? Então, para vocês terem uma noção do que isso significa, por exemplo, quando a gente volta lá no Google Trends, né, pressão alta, nós temos dois termos, nós temos hipertensão e pressão alta, tá? No caso de doença renal, você tem doença renal crônica e você tem insuficiência renal. Então, qual que é o termo que eles utilizam exatamente, né? Será que eles sabem exatamente que chama dessa forma? Então, por exemplo, no caso da hipertensão, dos termos hipertensão e pressão alta é um termo muito mais buscado, que é um termo mais comum, do que hipertensão, tá? Então, para vocês verem que não é uma coisa simples a pesquisa, né, da busca de informação em saúde. Aqui, doença renal crônica e insuficiência renal, tá? No caso aqui, ó, insuficiência renal é o termo mais utilizado pelos pacientes, tá? Comparativamente à doença renal crônica. Então, embora em nossa pesquisa não seja possível afirmar que os pais sempre encontram a informação desejada, ainda assim eles consideraram que foram úteis as informações, né? O que também foi mostrado, tanto nas pesquisas, nas observações do Ikemba, que fez uma pesquisa com outro tipo de patologia, e na pesquisa do SIM. Eles encontraram também percentuais elevados dos pacientes relatarem que consideraram as informações úteis. Então, na nossa pesquisa, apenas 7% não consideraram a informação útil, porque tiveram dificuldades para entendê-la. Então, dada a importância da internet, uma coisa que é interessante notar também, voltando um pouquinho no slide anterior, tem uma outra pesquisa feita por um pesquisador chamado Zeng,
amigos, em colaboradores, em que ele viu que as pessoas valoravam a informação como útil. Só que aí ele fez um experimento onde ele foi ver com os próprios pacientes quais as informações, como eles buscavam essa informação. E aí ele viu que mesmo as pessoas não encontrando a informação que eles estavam procurando, eles valoravam aquela que eles tinham encontrado como útil. Então, é bem para ilustrar isso que eu mostrei nessas diferenças de termos de pesquisa que os pacientes fazem, né? Então, continuando, dada a importância da internet hoje como fonte de informação, médicos e outros profissionais precisam conscientizar-se, compreender seu papel, utilizar seu conhecimento e sua experiência para avaliar as evidências, a acurácia, a confiabilidade das informações disponíveis, a fim de orientar os pais e os pacientes sobre os melhores recursos disponíveis na rede. O que eu ouvi de alguns pais de pacientes é que, ao comentar não só com os médicos, mas com os profissionais de saúde, para alguns profissionais de saúde, recomendavam que os pacientes não procurassem. Tá? Só que, assim, eles vão procurar as informações. Então, eu acho que é muito mais produtivo, muito mais importante para o paciente você poder instruir ele, né, nessa busca. Mostrar para ele quais são as melhores fontes para as informações que eles precisam. E tem uma pesquisadora, ela é uma enfermeira da universidade, acho que de Manchester, a sua aula, o grupo dela faz várias pesquisas relacionadas a dispositivos, a aplicativos criados na internet para pacientes com doença renal. Então, uma das pesquisas que eles fizeram, eles entrevistaram os pais para saber qual que era a opinião dos pais relacionados a obter informações que os próprios profissionais de saúde produziriam, né? Então, os pais salientam a necessidade de obtenção de apoio de informação online, na medida que o apoio médico nem sempre está disponível. E pacientes ou pais de pacientes, também é uma pesquisa que ela fez, mais informados, compreendem melhor a doença e seu tratamento, nem precisa ser uma pesquisa dela, né? Acho que para mim, pelo menos, isso é uma coisa meio óbvia. Eles compreendem melhor a doença e o tratamento, são mais capazes de relatar e perceber efeitos adversos, comunicar problemas e queixas, entender as prescrições e gerenciar melhor a doença. No caso do paciente com doença renal, isso é muito significativo, porque eles apresentam alterações frequentes e você entender esses problemas de uma forma mais efetiva melhora os desfechos dos pacientes. Então, voltando um pouquinho para os celulares, do papel dos celulares, a ampla utilização dos celulares, observando a nossa pesquisa, também deve ser aproveitada para o desenvolvimento, quando você desenvolve aplicativos e recursos baseados na web, né, de forma a atingir o maior número possível de pais e pacientes. No caso dos celulares, essas características deles de mobilidade, portabilidade e interatividade tornam os smartphones peças-chave para a disseminação do conhecimento e da educação em saúde. Tem uma aluna da pós-graduação, daqui da USP, a Tassiana, ela fez a pesquisa dela também lá no Instituto da Criança, e agora eles estão fazendo, a médica responsável pelo serviço, a professora doutora Andréia, ela entendeu a gravidade dos problemas bucais que esses pacientes têm, e aí eles estão desenvolvendo um programa que vai ser colocado em um robô para mostrar para esses pacientes, para educar esses pacientes em relação à saúde bucal. Para vocês terem uma noção, se vocês visitam um centro de hemodiálise, onde adulto eu acredito também seja da mesma forma, mas criança, eles ficam na cama lá fazendo hemodiálise e assim, 100% deles, mas é impressionante, já fui várias vezes lá e todas as vezes que eu vou, praticamente, 100% dos pacientes, eles estão ou com o celular ou com o tablet na mão. Tá? Então, é interessante aproveitar esse fato, né? Esse é o trabalho que nós publicamos relacionado
agora, que foi publicado agora recentemente, em fevereiro, e ele tem mais dados sobre a pesquisa, caso alguém queira ler com mais detalhes, mas é basicamente aquilo que eu apresentei aqui para vocês hoje. E é isso, eu queria agradecer a todo mundo que teve a paciência de me escutar aqui, né, e de aprender um pouquinho sobre o tema. E aí eu abro para quem quiser fazer alguma pergunta. Uma outra coisa também muito importante é que todos que estão assistindo possam fazer o registro de presença, que é a tela que está aparecendo aqui, tá? É só entrar nesse link e a senha da sessão é 10192, tá? Mas vocês podem perguntar o que vocês quiserem, eu acho que tá todo mundo tímido, ninguém tem dúvida, parece. Parabéns, Deise, muito bom. Tem alguns comentários aqui já do Zé Pimentel, do Girardi, da professora Rosa também. Mas não tá aparecendo. Ah, desculpa, é que eu estava aqui na página do Diego. Obrigada, Rosa. O José Pimentel, ele comenta que está comprovado que o smartphone é uma importante fonte de informação, sim, né? Se alguém tiver curiosidade, quiser dar uma olhada nessa pesquisa TIC Domicílios, ela tem dados muito interessantes sobre o uso da tecnologia da informação pela população, e ela vem com vários artigos, né, de especialistas, e uma das coisas que eles salientam é que em determinados locais do país, em determinadas faixas de renda, o único acesso realmente é por meio do celular. Então, se a única o único dispositivo de acesso é o celular, é o caminho que nós temos que fazer para prover informação para esses pacientes, né? Agradeço todo mundo aqui que está parabenizando, a Elza, o Marco. Obrigada, Rogundim. Rogundim lá do Encor está com a gente também, olha só que beleza. E talvez você pudesse comentar um pouquinho daquela discussão que a gente acabou tendo essa semana na disciplina, a semana passada, né? Sobre o crescimento do acesso ao celular, mas que não está tão universalizado assim ainda, se você tiver os dados de celular com internet, né? Não sei. É que eu sou péssima para guardar número, né? Mas no caso do Brasil, todos os municípios eles têm rede de celular, né? Mas, então por isso que muitas vezes a pessoa acaba tendo acesso à internet por meio do celular. Mas, quando você fala sobre banda larga, aí já é bem diferente, que
a cobertura de banda larga no Brasil, ela ainda tem muitas regiões que nós não temos, né? Ela tem melhorado, havia até uma esperança, assim, né? Que há alguns, acho que foi em 2017, foi lançado um novo satélite, e que esse satélite seria utilizado para prover banda larga no país, em todo o território brasileiro, mas existe aí um imbróglio para colocar isso em funcionamento, e eu acho, até onde eu sei, isso ainda não está resolvido. Mas, apesar do acesso ser por celular, que nem vocês viram, não é a população brasileira inteira que acessa a internet, né? Então, ainda, apesar de nós termos aumentado, e o brasileiro é muito social, né? Usa muito rede social. Aliás, isso é um aspecto também que é interessante notar, que rede social é um local que, para eles, os pacientes, eles também buscam para obter informação, o que, dependendo da fonte que eles utilizam, não é tão legal, né? Porque eles acabam tendo informação não muito correta, mas é o que eles têm, né? E não adianta a gente achar que eles não vão procurar, porque eles vão procurar. Eu lembro de uma mãe, quando eu estava fazendo as entrevistas, que ela veio conversar comigo, ela falou que ela tinha um grupo no Facebook, onde eles trocavam informações, e aí, na época, nós tínhamos uma ideia de fazer um site para prover informação para esses pacientes, e ela comentou que eles careciam muito de informações relacionadas ao problema que os filhos têm, porque, para vocês terem uma noção, o paciente com doença renal, ele chega no hospital, ele passa no nefrologista, depois ele passa no endocrinologista, no psicólogo, no nutricionista. Tem todos esses profissionais lá. O único profissional que não fica diretamente lá, dentro do Instituto da Criança, é o dentista. O que é também, de uma certa... Eles têm acesso ao dentista, mas é no Itaci, no caso aqui do Instituto da Criança, né? E, então, há uma falha aí de acesso ao tratamento odontológico bem importante, e que acaba impactando também. Você vê pacientes que têm problemas bucais muito sérios, né? Que muitas vezes, até antes de nós irmos para lá fazer essa pesquisa, os médicos, eles não percebiam isso, não examinavam a boca, e a partir daí, a partir das pesquisas que nós fizemos, isso acabou despertando o interesse dos profissionais de lá, especialmente da doutora Andréia, e por isso que ela também acabou convidando a Tássia para fazer a pesquisa de doutorado da Tássia lá também, e eles vão desenvolver materiais educativos colocados em robô, né, no robô, para essas crianças. Então, a área, a parte de saúde bucal também, ela é bem negligenciada. E até eu não mostrei aqui na pesquisa, mas haviam perguntas também relacionadas à saúde bucal, e uma coisa interessante é que, diferentemente do caso de saúde da doença renal, eu perguntava se os pacientes procuravam sobre o problema bucal, e eles não procuram, né? O percentual foi muito baixo, era 20% só procuravam, que comparado com o outro era muito pequeno, mas não eram relacionados aos problemas que eles tinham em função da doença renal. Tá? Então, eles acabam negligenciando também a saúde bucal, porque a rotina deles ela é tão difícil, eles têm que lidar com tantas outras coisas, que eles acabam deixando de lado a doença renal, o problema bucal. E se não há muito estímulo por parte dos profissionais de saúde, eles acabam também nem sabendo os problemas que eles têm. Então, o trabalho que nós fizemos também foi legal por conta disso, que eles acabaram vendo o quanto era importante, e acabou despertando mais esse aspecto e esse cuidado que eles estão tendo agora. Não que eles não tivessem, né? Eles têm, mas o acesso não é tão... Eles não conseguem um acesso com uma frequência tão grande assim. Excelente. Muito, muito bom.
Não sei se tem mais alguma questão, acho que só comentar também que o que foi muito interessante desse trabalho, né, Deise, até isso já ficou, acho que meio claro na sua apresentação, que vocês terem ido fazer o trabalho no Instituto da Criança, a presença de vocês e da pesquisa trouxe para os próprios médicos que trabalham lá uma visibilidade sobre os problemas de saúde bucal dessas crianças que estavam completamente invisibilizados, né? A Sim. necessidade estava lá, mas não estava vista, né? Sim. Sim, para a doutora Andréia, que é a responsável pelo serviço de nefrologia pediátrica do Instituto da Criança, ela ficou tão impressionada com isso que ela achou que eles tinham que fazer alguma coisa nesse sentido, né? Então, por isso que quando o trabalho da Tássia é interessante, porque aí procurou uma pessoa, ela foi procurada por uma pessoa que trabalhava com robô e ele procurou ela porque ele queria fazer uma pesquisa lá no Instituto da Criança. E aí a primeira ideia que ela teve foi relacionada à saúde bucal. É um robô, não sei se vocês já viram na internet, ele chama... É um robô japonês, agora me fugiu o nome, Pepper. Ele é super bonitinho e tal. E aí, quando as pessoas veem esse robô, todo mundo... Teve várias pessoas lá dentro do Instituto da Criança que trabalham com a doutora Andréia que queriam fazer uma pesquisa relacionada com o robô, né? Mas ela colocou como prioridade fazer com saúde bucal. Então, o que eles estão fazendo? A Tássia ela fez uma pesquisa sobre qualidade de vida dos pacientes. Então, eles estão customizando um programa de saúde bucal. Ela vai fazer a pesquisa antes de como que é a qualidade de vida deles antes e depois vai utilizar o programa e depois eles vão ver se mudou, né, em termos de orientação, se eles estão mais atentos à própria saúde bucal. Muito bom. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Agradecer muito a presença de todos, agradecer você, Deise, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Você sempre, cada vez que você apresenta, você inova um pouco a apresentação, sempre fica é bom, sempre né? aprende. E aí eu queria também convidar todos já, primeiro assim, agradecer, espero que todos não deixem de registrar a presença, tem uma avaliaçãozinha lá para fazer também, essa nossa contrapartida com a Ruth, né, de manter sempre o registro de presença, até para mostrar que o nosso SIG tem tido aí, vamos dizer, participação, né, e presença. E também para efeito dos certificados, né, que a gente depois vai estar enviando para vocês os certificados de participação. E também convidar todos para o SIG do mês que vem. O tema vai ser Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem, com o professor Rodrigo Guerra, que é professor da Faculdade Suprema e tem feito experiências muito interessantes aplicadas ao ensino, usando metodologias ativas. Ele apresentou na Beno o ano passado e vai estar apresentando um pouco da experiência para a gente no mês que vem. Então, convidamos já todos, agradecemos muito a todas as presenças aqui, todas muito honrosas, e desejamos para vocês um ótimo resto de semana, e, se Deus quiser, até o mês que vem. Até mais. Obrigada pela presença de todo mundo.